Olá, eu sou o Elisa Silva e sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da quarta temporada do Clube de Vídeo. E hoje, tal como eu anunciei no final do episódio passado e como vocês já podem ter visto pelo título, hoje vamos falar de Pretty Woman, ou Um Sonho de Mulher em português. Eu acho que o título em português, ou ao contrário, por exemplo, de Mean Girls, que eu apaguei totalmente o título em português, que é Giras e Terríveis, que um título péssimo. Eu acho que Um Sonho de Mulher é um título até bastante bom, não sendo uma tradução literal do Pretty Woman, é um título bom. E portanto eu posso referi-lo, embora eu vou-me sempre referir a este filme pelo seu título original. Eu decidi escolher o Pretty Woman como um filme para analisar neste podcast porque recentemente eu assisti a um documentário que deu na RTP2, na RTP1, já não sei, ele está disponível na RTP Play, sobre este filme. E eu pensei, por que não falar também dele neste podcast? Acho que é um filme interessante, é um filme marcante, foi um grande sucesso de bilheteiras, e é um filme que, para além da história de amor, que é talvez um dos traços mais marcantes, é também um filme que tem um background, não, isto não é a melhor expressão, faz uma reflexão sobre a sociedade do final da década de 80 e das condições da prostituição, também um pouco de como é o sistema económico e que personagens, digamos assim, é que esse sistema económico criou. E acho que é um filme que, para além desse traço mais de comédia romântica, tem essa vertente muito bem trabalhada, e acho que faz muito sentido ser um filme analisado dentro dessa ótica. Certamente toda a gente, ou quase toda a gente, já assistiu a Pretty Woman, se estão a ouvir este episódio, e Pretty Woman tornou-se um grande sucesso de bilheteiras, como eu já disse, e é um filme que tem uma história que nos faz remeter para os contos de fadas, digamos assim. Uma prostituta, interpretada pela icónica e lindíssima Julia Roberts, acaba por portanto, é-lhe proposto um negócio, chamemos-lhe assim, que é de facto um negócio, em que a personagem de Richard Gere, Edward, lhe propõe passar um fim de semana, eles depois de se encontrarem em Hollywood Boulevard. Ele acaba-lhe propor um negócio de ela passar um fim de semana com ele, ou uma semana com ele, em troca de $3.000. Portanto, ele tinha sido abandonado recentemente pela sua namorada, e então ele propõe lhe pagar e dava-lhe todas as condições, né? Portanto, ela era uma prostituta, ele dava-lhe, portanto, roupa, dava-lhe guarida no hotel, na penthouse. E portanto, em troca, ela só tinha que passar um fim de semana com ele, com tudo o que isso incluísse. E de facto, a história de Pretty Woman é uma história que, dentro desta perspectiva, poderia ser uma história séria, e inicialmente seria uma história séria. Aliás, é isso que nos relata o documentário. Inicialmente seria um drama em que iria dissertar um pouco sobre as condições da prostituição em Los Angeles. Mas muito por aquilo que depois foi a ação do seu realizador, Gary Marshall, também o filme acabou por sendo sucessivamente alterado até ganhar esta forma. Uma das coisas muito engraçadas que esse documentário toca é o facto dos atores não terem consciência daquilo que gravaram, ou seja, porque este realizador era assim quase um gênio louco. Ele depois fez, eu por acaso, fui pesquisar um pouco da filmografia dele, porque pronto, gosto sempre de saber quem é que estamos a falar. E de facto eu fiquei curioso, por acaso, que há filmes que eu conheço e que já assisti há muitos anos, e não sabia que era dele, como por exemplo O Diário de uma Princesa, que é talvez, era daqueles filmes que ao fim de semana à tarde dava sempre na SIC, ou aquele New Year's Eve, que é um filme também passado ali por volta do final do ano e na SIC e tudo mais, e eu por acaso conhecia esses filmes, mas não associava, porque até desconhecia essa informação, não associava a este realizador que se tornou icónico depois deste grande sucesso de bilheteiras. Ele e a carreira de Julia Roberts disputou depois, principalmente a carreira de Julia Roberts, que era praticamente uma desconhecida antes deste filme, disputou, e hoje em dia é talvez uma das atrizes mais conhecidas de Hollywood, e durante muitos anos foi uma das mais bem pagas de Hollywood, e com razão, porque é uma atriz de elevada qualidade. E de facto, como eu estava a dizer nesse documentário, é dito dessa questão de que
de que muitas cenas foram gravadas, foram alteradas, que inicialmente estavam projetadas no guião. Depois o realizador procurou captar muito aquilo que era a essência dos atores, especialmente a risada de Julia Roberts. Por exemplo, há uma cena, essa cena em que a Julia Roberts está vestida com aquele icónico vestido vermelho, e Edward, Julia Roberts, eu estou agora com meio a falar um pouco das personagens, mas Vivian estava vestido com esse vestido vermelho, e Edward oferece-lhe um colar e uns brincos, penso eu que fosse safira, não sei, e ele fecha-lhe a caixa e ela dá uma gargalhada, e essa cena não estava prevista no roteiro, e foi algo que foi tão genuíno que o realizador decidiu incluir isso no filme. Como eu estava, para além destas questões que eu estava a falar do realizador, este documentário fala de algumas questões daquilo que seria inicialmente o Pretty Woman. O Pretty Woman teria uma voltagem mais dramática, como eu disse, e teria um título completamente diferente. O título seria 3000, que seria uma referência aos $3.000 que Richard iria oferecer em troca da companhia de Vivian. E esse seria um título que, é o que eu digo, o título acabou por ser alterado porque depois, quando se chegou à conclusão que poderia ser, até porque o filme depois foi vendido à Disney, o guião foi vendido à Disney, o filme teria que ter uma voltagem mais despretensiosa, mais cómica, e é por isso que este título aqui quase que nos remetia para um filme de gangsters, ou um filme assim mais pesado. E acabou por, depois do realizador ter tido acesso a algumas canções, a escolha acabou por ser o título de uma canção de Roy Orbison, Pretty Woman, e então o título dessa canção acabou por dar título também a este filme. Eu, para esta análise deste episódio, para a análise deste filme, neste episódio, decidi analisar em dois níveis de análise. Acho que faz mais sentido, tendo em conta aquilo que é o filme e aquilo que eu considero que sejam duas dimensões bastante importantes deste filme, pela sua proposta, primeiramente por aquilo que ia ser a sua proposta original, mas também e depois por aquilo que se tornou, ou seja, a proposta original, que seria, portanto, debruçar-se mais sobre as questões da prostituição, e aliás o final original não ia ser tão feliz como este foi. O final original seria bem triste, e havia finais em que propunham mesmo a morte de Vivian, o que seria algo muito pesado, não é? Pronto. E este filme, o final deste filme acaba por fazer sentido naquilo que é depois a própria viragem que o filme se tornou. O filme deixou de ter essa dimensão mais dramática e passou a ser quase um conto de fadas. Aliás, no documentário é feita referência que o filme acabou por ser comprado pela Disney, principalmente porque tinha uma certa dimensão de conto de fadas, e foi isso que depois o filme acabou por se tornar, um conto de fadas. Aliás, o título do documentário é muito engraçado, é Um Sonho de Mulher, o título em português, um conto de fadas de Hollywood, e portanto faz este apanhado. O documentário é muito interessante. Eu não digo que o documentário seja excelente, mas é muito interessante, e acho que dá uma outra perspectiva sobre o filme, e acho que vale a pena ser assistido. Ele tem 1 hora, ele é de um canal francês, penso eu, e ele assiste-se muito bem e dá assim uma perspectiva bastante interessante. Não tenho os testemunhos de todos os atores. Por exemplo, eu lembro que não tem nem de Julia Roberts nem do Richard Gere, mas tem do Jason Alexander, que depois ficou conhecido como o George Costanza do Seinfeld. Mas tem entrevistas com muitas pessoas dos bastidores, e é muito interessante. Por exemplo, também tem aos filhos do realizador, o que dá uma perspectiva muito, muito interessante sobre este filme. Eu recomendo muito assistir a este documentário. Mas voltando à questão do que eu estava a dizer, que eu decidi escolher 2 níveis de análise, portanto, a questão da prostituição e a questão, portanto, mais do amor, da relação entre os dois, dois membros do casal, chamemos-lhe assim. Eu vou ser muito sincero, que eu acho aquilo que eu achei mais interessante, até porque eu gosto muito de fazer essa análise nos filmes, foi a questão mais séria deste filme, ainda que eu acho que até pela voltagem que o filme teve, acabou por ser um pouco diminuída, que é esta ideia da prostituição. Eu acho que o filme, numa primeira parte, faz uma análise, podemos chamar assim, uma análise interessante da situação da prostituição em Los Angeles, não muito profunda, mas deixa entrever
algumas imagens importantes relativamente a isso. Eu acho que talvez a primeira coisa que chama logo a atenção é a questão do crack. Portanto, a década de 80 é marcada pela epidemia do crack, até à década de 90. E isso é visível no filme, não de uma forma explícita, porque eu também, lá está, o filme ter sido comprado pela Disney também lhe acabou por tirar esse caráter mais sério, mais de crítica social, e acabamos não só por ter assim algumas imagens muito de lado e algumas referências a essa questão, que é, por exemplo, logo no início, quando a Vivian tem contacto com tem que estar a passar na rua e tem contacto com uma cena em que está toda a gente ali à volta e a ver, por exemplo, e que foi uma prostituta que acabou por morrer às mãos da droga. Depois também temos a amiga dela, a Kit, acho que era assim que ela se chamava, que também tinha problemas com a droga e acabava por gastar o dinheiro todo nessa questão. Se bem que é muito interessante que depois, quase na parte, não sei se isto tem a ver depois também com o próprio rumo que o filme seguiu, mas no final quase não é referida esta questão da droga e fica tudo alegre e contente. Portanto, também há um bocado essa contradição. No início há esse caráter mais profundo e depois acaba por se perder essa componente mais séria na medida que o filme avança. Se bem que não perde totalmente, porque no final do filme, como eu já vou referir a seguir, há uma cena que continua a ser uma cena que eu considero séria, e obviamente que o é, mas lá está, eu acho que esta questão do crack acabou por ser depois diminuída e acabou quase por ser silenciada. Mas sim, deixa-nos entrever um pouco daquilo que era a situação da droga na América naquele período. Outra questão muito interessante é também a questão do lenocínio, portanto, a ideia que elas tinham, que muitas vezes havia homens que apenas queriam usar os seus corpos para explorar e lucrar à volta disso. Há uma altura em que a colega de Vivian queria se meter debaixo de um sujeito porque tinha mais segurança e era ele quem decidia tudo, e elas assim não tinham que se sujeitar a estar ali na rua expostas em Hollywood Boulevard, não tinham que estar ali sujeitas a estarem expostas, mas Vivian recusa porque considera que isso é uma exploração e que de facto esses homens, essa prática de explorar os corpos femininos é uma prática, ou seja, muitas vezes o que acontece é que muitas mulheres acabam por perder o controle. Sabemos que a prostituição não é, na maioria dos casos não é uma escolha, e eu vou já referir o exemplo de Vivian, mas ao menos dentro de não ter sido uma escolha, talvez o manter ainda alguma soberania sobre o seu corpo e sobre as suas decisões é importante, e Vivian não se queria sujeitar a uma condição que ela ficaria na mão de alguém que apenas iria lucrar com o seu corpo e que ela não teria qualquer tipo de poder de decisão. Isto também deixa-nos entrever um pouco o traço da personagem, que é uma personagem muito segura de si. É uma personagem que quer a sua liberdade dentro do possível e dentro da sua realidade, mas é uma personagem muito segura e que não se deixa, portanto, ficar na alçada de nenhum homem. Eu acho que é muito interessante essa faceta da Vivian. Outra questão que eu estava a falar, que eu já falei da questão de não ser uma escolha, a Vivian, quando está a falar com Edward na cama, numa das cenas já na segunda parte do filme, ela fala que ela acabou por vir para Los Angeles por causa de um rapaz, e ela acabou por ficar sem meios financeiros. Ela ainda trabalhou em cadeias de fast food, mas que isso não permitia pagar a sua renda, e ela acabou caindo na prostituição. Isto deixa-nos perceber que de facto a prostituição, ao contrário daquilo que muitas vezes acaba por ser a argumentação para a sua legalização, pronto, nós podemos pensar se a questão da legalização é não ou justa, mas muitas vezes um dos argumentos que é usado é que muitas vezes as mulheres estão ali por sua livre escolha. O que nem sempre é verdade, porque lá está, muitas mulheres caem na prostituição, e isto já é um facto amplamente estudado na história, desde do início da década de 20 e até para trás. Muitas mulheres não escolhiam esta vida, porque não é propriamente uma vida digna, chamemos-lhe assim. Ou seja, é uma vida que está sujeita a perigos, está sujeita a humilhações diárias, e a personagem da Vivian transparece muito essa realidade,
E de facto, muitas vezes reduzir-se a uma mera escolha, sendo que muitas vezes as mulheres têm que se sujeitar a coisa, a mulheres, eu falo mais de mulheres, mas também há homens nesta realidade, muitas vezes homens LGBT, mas as pessoas sujeitarem-se a esta questão é muitas vezes muito duro, porque eu acho que ninguém tem interesse em vender o seu corpo de uma forma muitas vezes ao desbarato e muitas vezes está sujeito, por exemplo, a doenças. Até nós não podemos esquecer que a década de 80 veio de uma epidemia da SIDA, portanto, portanto, é uma altura em que as doenças sexualmente transmissíveis circulam e, portanto, e este mundo é muito suscetível a isso e, de facto, eu acho que ninguém tem interesse em se sujeitar a isto, mas lá está, a Viviane deixa transparecer que essa ida para a prostituição não foi uma escolha e acho que é talvez uma das mensagens que podemos retirar desta questão da prostituição. Uma outra dimensão é a questão da forma como a mulher prostituta é vista. Viviane relata alguns momentos que ela viveu, os insultos, por exemplo, mas também muitas vezes o filme deixa transparecer algumas imagens relativamente a esse ponto. Ou seja, tanto no assédio, que muitas vezes ela sofre, mas também principalmente por parte de uma personagem específica, mas também muitas vezes como a forma como Edward a trata, ou seja, quando ele lhe propõe um negócio que seria, portanto, ela ter uma casa, ter um carro e ter um cartão de crédito, acho que não era bem um cartão de crédito, seria quase um plafond, em que ela poderia comprar o que quisesse e ele depois, quando viesse a Los Angeles, teria acesso teria acesso à sua pessoa em condições mais seguras. Ela recusa, porque lá está, no fundo isso era continuar a estar naquele meio da prostituição e ela deseja sair dele, e ela deixa muito, muito patente isso, que não gosta de estar naquela situação, e de facto o Edward, ela sente que esta proposta não a dignifica, porque no fundo é mantê-la nesta vida, é mantê-la quase como um objeto ao dispor de um homem, e ela recusa isso. E lá está, muitas vezes a mulher prostituta é encarada como alguém que é um objeto, que é pagarmos para usar, e muitas vezes esquece que uma mulher que se prostitui continua a ser uma mulher, continua a ser um ser humano, com sentimentos, com defeitos, com qualidades, e muitas vezes essa desumanização que se faz de uma mulher prostituta acaba por ser algo muito, muito duro, e que eu acho que a Vivian transparece muito essa realidade. E outra questão é, por exemplo, a questão do Jason Alexander, a personagem que interpreta o Phil, em que ele, por exemplo, a assedia e também a trata novamente como um objeto, e no caso em concreto dele, se as palavras já são violentas, os seus atos também são violentos quando a agride e tenta violá-la, portanto não tem outro nome, tenta violá-la, e de facto ele demonstra, talvez é o expoente máximo daquilo que é a forma como se vê estas mulheres, e que são apenas algo que é para usar e para deitar fora, e são alguém, e muitas vezes a imagem, aliás, esta personagem do Phil é muito interessante, porque é talvez a personificação de um homem machista. Ele, por exemplo, ele acha que Vivian só quer o dinheiro do Edward, portanto, que ela está a fazer espionagem, portanto, esta imagem de da mulher malvada, portanto, também é uma personagem muito, muito interessante. Aliás, eu conheço o Jason Alexander do Seinfeld, não é uma série que eu particularmente adoro, mas quando eu já assisti, e de facto em Seinfeld ele faz uma personagem completamente distinta desta. Ele dizia mesmo no documentário que foi odiado depois de fazer esta personagem. De facto é uma personagem que causa muito ódio. Aquela cena da penthouse em que ele tenta violar a Vivian é uma cena que mete mesmo nojo, e é uma cena em que Julia Roberts faz uma interpretação excelente, ela a contorcer-se toda, portanto ela afastar-se dele, portanto, é uma cena que transparece muito a verdade, e de facto, e a realidade de facto transparece, e é a realidade de muitas mulheres. Eu há ainda uma outra cena da forma como a mulher prostituta, que eu não diria que não é a questão como a mulher prostituta é vista, é o facto de como as aparências muitas vezes iludem, e a forma como Vivian se vestia não lhe abria muitas portas. Há uma cena que é talvez uma cena marcante deste filme, que é quando ela vai a uma loja e as lojistas recusam a atendê-la
porque ela não tem uma aparência, portanto, que transparece ter alguma riqueza, sendo que ela tinha dinheiro no bolso para pagar aqueles vestidos e muito mais. Isto aqui deixa entrever algumas questões de classe, ou seja, há esse julgamento porque uma mulher não se veste tão bem, é uma mulher pobre e por não se vestir tão bem não tem dinheiro para comprar certos produtos, mas Vivian tinha. E depois daquele momento portanto, daquele stream makeover que ela tem, e ela depois volta a essa loja e, portanto, entrega talvez uma das cenas mais icónicas e mais satisfatórias deste filme, que é quando ela diz que ela cometeu um grande erro porque ela tinha dinheiro para pagar aquilo e muito mais, e é talvez uma cena muito satisfatória. Por acaso no documentário faz referência que essa cena é satisfatória porque é uma vingança e nós gostamos de ver sempre os oprimidos a vencerem na vida. Eu concordo com essa perspectiva, acho que a cena é tão satisfatória porque os humilhados darem a volta por cima é talvez algo satisfatório, que muitas vezes só acontece no cinema, mas que é algo que nos deixa com um sorriso na boca e é algo que muito, muito satisfatório. Pronto, eu ainda queria falar mais uma questão neste ponto, que era a ideia de que, do conto de fadas, como eu já referi, que este filme tornou-se um conto de fadas. Vivian deambula entre aquilo que é o desejo de viver um conto de fadas e depois é aquele que é a realidade. Ela muitas vezes afirma que sonha, há uma altura em que ela relata aquilo que eram os sonhos de infância, de que ela queria, portanto, que ela muitas vezes a mãe metia do castigo e ela sonhava que era uma princesa, e ela no fundo queria viver aquele mundo de princesa, porque o que Edward lhe oferece é o mundo de princesas, ou seja, ela passa de condições precárias, em que quase nem tinha dinheiro para pagar a renda, em que estava sujeita a muitos riscos, a alguma segurança, com roupas muito bonitas, ter acesso ao sonho de qualquer mulher, se podemos fazer esta generalização, fazer um sonho de qualquer mulher, portanto, de ir a lojas, gastar todo o dinheiro que pode, portanto ela estava a viver ali um sonho. Mas depois há uma outra realidade em que ela percebe que quando o fim de semana está a acabar e quando ele principalmente lhe propõe aquela questão que eu já referi, ela acaba por perceber que não, que muitas vezes há essa ideia de que a mulher prostituta não chega a lado nenhum, e ela até comenta com a amiga que poucas são aquelas que dão a volta por cima. Algo que a amiga diz que a pessoa, digamos que alguém que veio de baixo e que deu a volta por cima só foi a Cinderela. Mas lá está, vive entre esta realidade, e eu acho que o filme fala muito desta questão daquilo que é o sonho e daquilo que é a realidade. Eu mais para o final do episódio vou falar desta questão de que este filme fala muito desta questão do sonho e daquilo que é a realidade, e que deixa muito isso patente. Este filme é pura ficção e assume-se como pura ficção, mas que tem algo muito interessante a dizer. Agora vamos passar a uma segunda parte, que era a questão da relação entre os dois. Eu acho que este casal é lindíssimo. É um casal que eu gosto muito. Acho que é um casal que tem muita química. Eles têm os dois muita química. São duas pessoas lindíssimas. Julia Roberts tinha aqui 22 anos, estava talvez no auge da sua beleza. Richard Gere também estava muito bem conservado, já teria uns 40 anos, que ele nasceu em 49, 40 anos, e portanto é um casal muito, muito bonito, e portanto esteticamente eles ficam os dois muito bem. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é a construção deste casal. Sabemos que esta relação começa com base num negócio, e que este negócio vem envolto em algumas regras. Portanto, o beijo é algo que nenhum dos dois quer dar, ou seja, o beijo aqui é encarado como algo de cumplicidade, como algo que pode fazer com que as pessoas se apaixonem, e nenhum dos dois quer, porque aquilo no fundo é um negócio e o mundo dos negócios tem que ter esse lado mais frio. No entanto, os dois acabaram por se apaixonar e criar uma relação de cumplicidade sem necessariamente precisarem se beijar. Ou seja, a partir do momento em que Vivian e Edward compartilham momentos, compartilham os seus segredos, nunca se precisaram de beijar. Aliás, há uma altura em que eles se beijam, em que ela dá o primeiro passo, e aliás, que isso também pode ser um reflexo um pouco da segurança que ela tem sobre si, ou seja, não é o homem que a conduz, é ela que conduz o homem. Podemos ver assim nesta perspectiva, se bem que este filme talvez não seja o melhor exemplo para isso, porque este filme reveste-se de algumas particularidades, mas
o facto de eles compartilharem isto muitas vezes, muitas vezes eu acho que há uma valorização digamos, dos momentos físicos. E muitas vezes eu acho que se esquece aquela dimensão mais espiritual, chamemos assim, e acho que este casal deixa muito intervir essa questão, que acabaram por compartilhar momentos e acabaram por se apaixonar sem precisar necessariamente de se beijarem, que é o símbolo mundial do amor, digamos assim. E há uma outra coisa que eu acho muito interessante na relação dos dois, que é a fada madrinha. Se isto é um conto de fadas, isto aqui é uma coisa retirada do documentário, mas que eu achei delicioso e que eu nunca tinha pensado nesta personagem assim. Este filme, se é um conto de fadas, precisa de uma fada madrinha. E quem vai encarnar essa figura digamos, de fada madrinha já é o personagem Barney Thompson, o gerente do hotel, interpretado por Hector Elizondo, que é no fundo uma fada madrinha. No filme eu achei muito interessante quando eles deram esta perspectiva, porque eu depois fui rever o filme e percebi de facto que é tal e qual. Ele ele contacta uma mulher para ela poder vestir um vestido mais decente, digamos assim. É ele que diz a Edward que Vivian está em X hotel e portanto é ele que de fundo junta este casal. É de facto a fada madrinha. E eu achei muito interessante esta perspectiva. Eu nunca tinha pensado nesta personagem deste modo, mas é alguém que vai ajudar a Vivian e Edward nesta relação. Por fim, neste ponto, eu queria falar da questão de que eles se salvam mutuamente, que é talvez o último diálogo que eles trocam, que é a questão de que ele afirma que ele a salvou. Portanto, de facto, esta é talvez a dimensão mais explícita, a ideia que ele salvou do mundo da prostituição, mas ela também o salvou. Porque Edward, isto também é algumas informações que eu retirei do documentário, mas também algumas coisas daquilo que eu conheço um pouco da década de 80. Portanto, a década de 80 é marcada, portanto, por aquele capitalismo mais puro e duro, quase selvagem. Portanto, nós não nos podemos esquecer que a década de 80 é marcada pelo advento do neoliberalismo e, portanto, com o Reagan, com a Thatcher, e portanto é um mundo em que as coisas se desregulam e que o capitalismo entra no seu auge, e que ainda hoje vivemos somos herdeiros desse capitalismo, que eu creio eu que é o capitalismo tardio. Por exemplo, eu não quero estar aqui a dizer termos errados, mas é a altura em que o capitalismo se desenvolve de uma outra maneira. E de facto, Edward representa precisamente isso, ou seja, Edward é alguém que não produz. No fundo, o Edward é representativo do capitalista financeiro. Ele não produz nada, ou seja, a Viviane até lhe pergunta, ele não produz nada, não gera propriamente nada. O que ele faz é, no fundo, destruir. Ele não cria propriamente nada. O que ele faz é destruir empresas, ou seja, ele vive muito nessa dimensão. O que é, hoje em dia, aos nossos olhos, moralmente reprovável, porque nós hoje em dia temos uma perspectiva um pouco diferente daquilo que é o capitalismo. E de facto, o Edward aqui acabou por ser salvo porque o Edward era alguém que não tinha escrúpulos, digamos assim, ou seja, destruir empresas é algo que. Destruir empresas e tudo o que isso significa. Não nos podemos esquecer que destruir empresas não é só fechá-las. O fechá-las significa mandar milhares de pessoas para o desemprego, a pagar postos de trabalho, e de facto. Edward é representativo de uma franja da sociedade que era assim, e ela no fundo resgata desse mundo mais moralmente reprovável, e depois, aliás, todas as culpas são atribuídas a Phil, o que também mostra a fábula que é tudo isto. E de facto, ela salva, por exemplo, há aquela cena em que ele ajuda aquele homem com a empresa Morse, acho eu, em que ele acaba por dar algum dinheiro para ajudar a reerguer aquela empresa e, portanto, conseguir manter aqueles postos de trabalho. E de facto ela resgata um pouco disso, ou seja, ele acaba por. E também resgata nessa perspectiva, e também resgata numa outra perspectiva. Portanto, que ele vivia propriamente para o trabalho, ele era um workaholic, portanto, ele trabalhava quase 24 sobre 24, e portanto é algo que até para a própria saúde não faz bem. E eu acho que esta ideia do salvamento é muito nessa ótica, e que eu acho muito, muito interessante, porque nós temos a ideia de que o conto de fadas é sempre o homem que salva a mulher, portanto a princesa que está no topo da torre, como no filme do Shrek. O filme do Shrek goza também com essa perspectiva do cinema mais infantil. Mas não, aqui há um duplo salvamento, em que eles os dois mudaram as suas vidas, mudaram a vida um do outro.
agora estamos quase a chegar ao final do episódio. Vou falar daquela questão do sonho. O Pretty Woman pode ser encarado como um conto de fadas, como eu já disse, mas é deixado no ar que tudo aquilo é uma ficção, ou seja, no início do episódio, no início do filme, aparece um homem a dizer que Hollywood é a terra dos sonhos e pergunta qual é o sonho deles. E esse homem volta a aparecer no final do filme e diz que uns sonhos concretizam-se, os outros não, e que isto é Hollywood. Ou seja, Hollywood é tipicamente a fábrica dos sonhos. Portanto, um cinema é sempre um sonho. O cinema é quase vazio. O cinema leva-nos para outros mundos, para outras realidades, muitas vezes, e muitas vezes Hollywood, até pelo seu caráter mais comercial, Hollywood muitas vezes dá uma perspectiva muito positiva de certas coisas que o mundo real sabe que não são. Muitas vezes eu acho que o cinema americano infabula certas questões, coisas que nós sabemos que a realidade não é assim. Eu acho que a própria cultura pop é muito assim, muitas coisas. A cultura pop tem um lado conservador e tem um lado em que não quer ofender ninguém. E muitas vezes o Hollywood faz isso. E Pretty Woman vende-nos um conto de fadas, ainda que é um conto de fadas moderno, porque é um conto de fadas que não é o pai opressor, não é, portanto, a rainha má, não. É um conto de fadas em que temos uma mulher prostituta, com todos os perigos que isso acarreta, mas é uma mulher prostituta que é salva. E se há essa componente mais realista, há também uma componente que é claramente de conto de fadas. É uma Cinderela inventada que ponha por um lado, a realidade que é a opressão económica, podemos chamar assim, portanto, de alguém que não tem meios financeiros para sustentar, com uma dimensão mais realista, que é, portanto, a ideia de que ela pode ser salva, mas que aquilo, nem todos os sonhos se concretizam eu acho que essa última frase deixa muito entrever essa questão de que nem todos os sonhos se concretizam, porque lá está, o mundo real não é assim, o mundo real não é feito de conto de fadas, e acho que este filme tem essa particularidade porque assume precisamente isso, e assume que aquilo é ficção, e é ficção pura, e que há e chama a atenção para os problemas e que há mundo para além dos contos de fadas. Bem, agora estamos quase a chegar ao final deste episódio. Sem dúvida que eu recomendo Pretty Woman. Acho que esta minha análise deixa entrever que eu sou fã do filme. Foi a segunda vez que eu assisti, gosto muito. A primeira vez que eu assisti foi em 2022 e foi assim, acho que na altura tinha assim alguns filmes que tinha para ver e decidi ver, e agora depois com este comentário chamou a atenção, e por que não fazer um episódio sobre este filme, que para o ano celebra 35 anos, e portanto é um filme que eu acho que vale muito a pena assistir. É um filme que nos deixa a pensar, parecendo que não deixa-nos a pensar, mas também ao mesmo tempo deixa-nos com um sorriso na boca. É um filme que tem essa contradição que eu considero positiva. Sem mais nada a dizer, só me resta, sem mais nada a dizer não, ainda tenho alguma coisa para dizer, portanto, resta-me só anunciar o episódio da próxima semana. Na próxima semana vamos voltar ao cinema português, vamos falar sobre O Bobo, um filme dos anos 80, eu agora não tenho a data aqui, um filme dos anos 80, como eu falei no início do primeiro episódio. É um filme em que tem uma pequena participação do António Variações. É um filme que faz uma adaptação, ainda com algumas aspas, de um livro de Alexander Kluani. Portanto, eu vou analisar o filme dentro dessa aula. Eu sinceramente não sei como é que vai ser esse episódio. Eu não tenho nada a pensar porque eu nunca assisti ao filme. Eu já ando há muito tempo para assistir. Conheço assim alguns traços gerais, sei que é uma referência ao livro de Alexander Kluani, que eu já o li. É por isso que também já vou fazer o episódio. Sei que tem António Variações, sei que tem outras personagens e sei que não foi gravado numa altura e só foi lançado muitos anos depois. Pronto, não sei que não posso anunciar mais nada, mas este será o próximo episódio do Clube do Vídeo. Portanto, sem mais nada a dizer, vemo-nos já em agosto, no dia 2 de agosto, para mais um episódio do podcast. 2 de agosto não, pronto. O episódio é lançado 2 de agosto, vocês ouvem quando vocês quiserem, portanto. Eu gosto muito do conceito em que eu digo isto nos episódios, sendo que os episódios podem ser ouvidos a qualquer momento, mas pronto. Em agosto sai novo episódio do podcast, dia 2, no início do mês. E portanto, sem mais nada a dizer, desejo-vos um resto, olha, hoje para ser diferente vou dizer, um resto de mês de julho, e até ao próximo episódio do Clube de Vídeo.